Olá e bem-vindo a mais um programa Entre Nós. A gente vai bater um papo hoje com uma fera. Ele saiu do Brasil há bastante tempo atrás e construiu uma história maravilhosa num dos lugares onde muitas pessoas sonham em um dia estar. Hollywood. O produtor de cinema Frederico Lapenda, ou Rico Lapenda, como eu conheço. Tudo bem, Rico? E aí, Dudu, tudo bem? Que bacana ter a sua presença aqui no programa, aproveitar uma dessas chances quando você está aqui no Brasil para a gente poder bater um papo sobre essa tua história aí que é tão bacana, né, cara? O prazer é todo meu irmão. Vem cá, como é que esse brasileiro que foi para os Estados Unidos tentar esse famoso sonho americano, né, o American Dream, conseguiu chegar a ser produtor de alguns dos filmes mais importantes de Hollywood? Dudu, foi um sonho de criança e aos 18 anos eu tomei coragem e fui para os Estados Unidos, fiquei órfão de pai aos 15 e cheguei lá bem focado, eu sabia que eu queria. Você já queria ser produtor? Eu saí do Brasil com o sonho de trabalhar em cinema, mas a priori, no começo eu queria ser diretor. Sim. E na faculdade eu descobri que o meu talento era mais comercial do que artístico. Ou seja, na faculdade eu aprendi que eu sabia fazer um filme, eu sabia cobrir uma cena, ângulo aberto, close-up, mas eu não era um expoente. Na faculdade você se relaciona com pessoas de outros mundos, de outros países, e você vê cada cara que é fera. Então, o diferencial do diretor é como ele cobre uma cena. Então, todo diretor lê um roteiro, mas um tem uma ótica especial e movimenta a câmera de uma forma diferenciada. Então, na faculdade eu entendi que eu não era, meu carro-chefe, eu não era um diretor diferenciado, mas eu tinha o lado comercial aguçado. Então, eu parti para a produção. Engraçado você falar isso, e antes da gente voltar para os Estados Unidos, eu estava ontem à noite com os meus filhos assistindo pela primeira vez com os três o The Sound of Music, né? A Noviça Rebelde. E assim, eu já devo ter assistido esse filme umas 20 vezes na vida, mas eu não assisti o filme há muito tempo. Nunca tinha assistido o filme depois de ter feito minha faculdade como roteirista lá na New York Film Academy. E eu fiquei impressionado com a perfeição do filme, em todos os sentidos. A fotografia do filme, a música, os efeitos, a trilha, tudo. O roteiro é maravilhoso, o arco do roteiro é perfeito. E conversando com a minha esposa, que é atriz também, a gente estava falando sobre a necessidade de arranjar um expoente efetivamente em cada área para você fazer um filme perfeito assim. E aí eu volto para você falando o seguinte, um produtor não só tem que ser um expoente ali na produção, como tem que ter a habilidade de selecionar vários expoentes e que se encaixem naquele projeto. Porque essa história de expoente é uma coisa muito relativa também. Às vezes o cara é um expoente num projeto que tem aquela cara, mas você põe num negócio um pouco diferente, não, né? E você tem que conhecer muita gente. Como é que foi chegar lá sem conhecer ninguém e virar produtor, que você tem que conhecer bem as pessoas? Antes de responder a pergunta, quando um bom filme é realizado, existe uma mágica, que o termo em inglês é quando você catch lightning in a bottle, né? É capturar um raio numa garrafa. Então não quer dizer que se um cameraman ou um ator ou um diretor, eles podem ser muito bons, porém quando você coloca eles juntos não dá mágica. Igual num time de futebol, que muitas vezes você coloca muitos craques juntos. Sávio, Romário e Edmundo no Flamengo. Um bom carioca você sabe das histórias. Isso. Então uma das coisas que eu acho que acontece num excelente filme é que essa mágica acontece, entendeu? Então vai além da capacidade do produtor, que na verdade é um maestro, não é só a capacidade dele de escalar o time, é o time existir uma harmonia e eles conseguirem fazer a performance. E são vários estágios, ou seja, primeiro você precisa de um roteiro master. Shakespeare falava que the play is the thing, a coisa mais importante é o roteiro. É impossível um diretor bom fazer um roteiro mais ou menos, tornar um roteiro mais ou menos num filme muito bom. Então, sem um grande roteiro, é impossível fazer um excelente filme. Daí, depois você precisa de um diretor que consiga interpretar as palavras, do ator, do editor e da música, que a música é uma das coisas mais importantes no filme. Quem assistiu o filme Tubarão, lembra da música, Dan Dan Dan. Então, quando eu estudei cinema, inclusive, uma das primeiras aulas que eu tive na faculdade foi a importância da música. E muitas vezes num filme, quando chega
quando chega na parte da música, que é um dos últimos estágios de pós-produção do filme, acabou o dinheiro num filme independente. Então você é obrigado a ajustar um pouco o orçamento. Eu lembro que o cinema nacional, quando eu era mais novo, hoje melhorou muito nesse aspecto, mas me incomodava muito porque tinha aqueles períodos enormes de silêncio total. Então, assim, você não ouvia um grilo, um pisar no chão, você não ouvia absolutamente nada, Exatamente. né? E isso faz muita diferença mesmo. E tem coisas que você vê no subconsciente, tá? Que você não sabe porque você gosta ou não gosta, que você usou o exemplo agora da Noviça, que você assistiu ontem. Hoje você, por ter estudado, você assiste um filme de uma forma diferente. É mais o telespectador normal, ele sabe só se ele gosta ou não gosta. Ele não sabe identificar exatamente o que está falho. Porém, quando a música não é boa, a música, na verdade, lhe induz a ter uma emoção. Antes de você ter medo, a música entra ali. Se você começar a prestar atenção agora, você vai ver a importância da música. E quando eu estudei cinema, o que o professor fez, ele mostrou uma cena que era o tubarão nadando, com a música, dan, 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 dan. Depois ele voltava, na época era VHS, ele voltava e colocou a cena sem música. Depois ele voltou, colocou a cena e pediu para todo mundo ficar de costas, você só escutava a música. E a música dava emoção, enquanto o tubarão nadando sem música não dava. Então ele falou, isso é música. Então um dos problemas de um filme, muitas vezes, é a música e a pessoa nem sabe. Não sabe porque não gostou. Você sabe que o Beethoven falava isso, né? Ele falava que o que ele fazia era quase uma covardia, porque ele conseguia induzir as pessoas que estavam ouvindo a música dele à emoção que ele quisesse, né? A ansiedade, a medo, a tristeza, a melancolia. Inclusive, você está falando do Beethoven, eu fui assistir ontem a Sexta no Municipal, com o projeto do Dr. Antônio Emílio de Moraes, que é Os Meninos de Heliópolis. Então eu estava assistindo essa peça, na verdade, não sei se você assistiu o filme Rei Leão, deve ter assistido várias vezes. Lógico. Você, quando assiste o filme Rei Leão, você falou em covardia, é covardia você assiste aquele filme, que a Disney não economiza. Tem cena que quando a música estoura, independente do que você estiver assistindo, você vai ter emoção. Então a diferença de um grande filme, pode ter certeza que os grandes filmes, a música é excepcional. E aí, vamos lá, vamos voltar para os Estados Unidos. Aí você chegou lá e quando o negócio começou a acontecer? Eu cheguei aos 18 anos, fui morar com uma família americana, fiz high school. Quando eu saí da high school, eu fui para Junior College, que eu fui com visto de estudante. E de Junior College eu fui para college, me formei em cinema. Quando eu saí da faculdade de cinema, eu ingressei na luta, no MMA. Na minha época, quando você se formava em cinema, você tinha duas opções, ou televisão ou cinema. Televisão estava começando a abrir aquela quantidade de canais, que a gente lembra. Lógico. Então o professor falou, quem quiser fazer televisão tem emprego garantido aqui. Cinema, só 2 daqui desse grupo vão conseguir se firmar. Eu acho que talvez tenha falado até 1. Então, quando eu saí da faculdade, eu era amigo de uma família brasileira que era muito envolvida com lutas. Eu tenho um passado de lutas, eu treinei Muay Thai no Recife com Rosael e fiz judô com um professor que tinha japonês também, muito conhecido da época. Então, quando eu era novo, eu gostava de artes marciais. Quando eu conheci essa família no Brasil, em Los Angeles, eu comecei a treinar. Eu fazia faculdade e treinava jiu-jitsu. E daí, quando eu saí da faculdade, era a época da explosão do UFC. Eu fui para o primeiro evento do UFC e fiquei amigo do dono. E o Royce, que era o brasileiro que nos representava na época, lutou até o 5º. No 6º eu consegui introduzir um atleta da luta, que não era luta livre, nem era Muay Thai, nem era Jiu-Jitsu, era um cara que o Marco Ruas. Meu professor, foi aluno do Marco Ruas. E do Eugênio Tadeu. Tadeu, grande Eugênio. Falei com ele depois de um tempão semana passada. Craque. Mandar um abraço aí pro Eugênio, meu amigo. Abraço forte, irmão. Então foi isso. Então quando eu saí, eu fui pro primeiro UFC e quando eu estava no UFC, eu reconheci duas coisas que eu aprendi na faculdade. A primeira foi que violência vendia muito. Violência e sexo era o que mais dava audiência. E o segundo era que conteúdo era o futuro. Então eu vi uma oportunidade de ser um peixe grande numa lagoa pequena. Era um esporte que estava começando. Daí, no 6º UFC, eu apresentei o Marco Ruas. No 7º eu consegui fazer ele lutar e ele foi campeão. Ele lutou 7, 8, 9, 10. No 10 ele saiu. Eu contratei mais 2 lutadores de UFC e criei o meu próprio evento. Meu primeiro evento foi no Japão, em agosto de 1996.
há 21 anos atrás. Esse primeiro evento deu 5 mil pessoas de audiência lá, um grande sucesso. Primeira vez que 3 lutadores do UFC tinham lutado no Japão. Nunca um campeão do UFC tinha lutado no Japão. Eu consegui levar 3 no meu evento, foi televisionado para vários países, e o business de luta na época era você fazer uma luta, licenciava, filmava a luta. Entendi. E depois você vendia a fita, né? Eu lembro que a gente esperava chegar a fita do UFC aqui. Exato. Então eu licenciava as imagens para Sport TV, na Venezuela. Existem 200 países no mundo que compram conteúdo. Eu cheguei a vender a 50. Então eu comecei aí o primeiro evento foi um sucesso, em 96, daí eu comecei a fazer. E aí, a gente voltando para a história do cinema, né, e misturando com essa história do MMA, a impressão que eu tinha, pelo menos me foi vendida assim, quando eu era um garoto praticante de artes marciais ali, quando o primeiro UFC chegou, é que aquilo ali era o que a gente via no cinema, no Grande Dragão Branco, naqueles filmes do Van Damme, tornado real. Tanto que tinha apresentação de cada atleta, cada um via de um lugar do mundo diferente, aparecia ele treinando na África, na Ásia, e aquelas coisas super fantasiadas assim, né? Aquele foi um caso onde a realidade se inspirou na ficção para montar um negócio que deu muito certo, não? Eu acho que houve sempre uma grande pergunta na mente de todos que praticaram artes marciais. Qual é a arte marcial mais eficiente numa luta de rua? Não é porque um pai você é pai, você coloca seu filho para treinar uma luta, judô no seu caso, ou jiu-jitsu, ou karatê, esperando que seu filho tenha a capacidade de se defender numa luta de rua. Então, a grande pergunta é qual é o estilo mais eficiente? Pergunta essa que os Gracies vinham perguntando no Brasil há 60, 70 anos. Um dos filhos de Hélio Gracie estava morando na Califórnia, conheceu um Art Dave, que era um gênio do mundo de advertisement, que falou, vamos criar um evento. John Milius, que tinha escrito o filme Conan com Arnold Schwarzenegger e dirigido, estava nesse dia da reunião dos dois, criou aquele octagon, ninguém pode sair por baixo da corda, e falou, vamos fazer um evento e ver quem é o melhor. Torneio de 8 lutas, que era na época, quarta de final, semifinal e final, ou seja, para um lutador ser coroado ele tinha que ganhar 3 vezes. 3 lutas. Luta sem tempo, sem regra do sistema do Gracie. Sem luvinha de proteção da mão. Sem regra. A única regra não podia face hooking e eye gouging, ou seja, furar o olho ou rasgar a boca. E o primeiro evento, deu 80 mil compradores no universo do pay-per-view, pagando $15, $1 milhão e 200 dólares de receita. Só que deu 80 mil quando o universo do pay-per-view era muito pequeno. Então, na verdade, o segundo evento deu 120 mil, o terceiro 160. Ou seja, aí já subiram para $20, a receita deu 3 milhões e 200. Você fazia um evento numa noite e a receita... Você começou a competir com boxe, né? O boxe imediatamente viu o perigo. E um senador que depois ia tentar ser presidente da República, o republicano John McCain, a esposa dele era dona de 2 distribuidoras de cerveja, que na época não era de um brasileiro, né? E ele tentou, ele proibiu o UFC. Quando chegou no ponto, eu acho que o UFC 18, eu acho que o UFC 18, 19 foi proibido no pay-per-view. O pay-per-view que mostrava sexo explícito, falou que não podia luta. Então foi quando o UFC teve uma queda e ficou fora do ar por um tempo. Depois vieram os irmãos Fartitas, que um deles sentava no Athletic Box Commission de Nevada. Então ele comprou a franquia do UFC, comprou a videoteca deles e legalizou. Entendi. Tá? Com o livro de regras que já tinham sido feitos, a essa altura tinham desenvolvido luvas, certas regras que não podia cabeçada, tempo, round. Agora a luva foi um grande erro, porque as pessoas acham que a luva foi feita para proteger o rosto. Em si a luva foi criada para proteger a mão. Ou seja, eu lembro que o francês machucou a mão no primeiro. Gerard Gordeau. Isso mesmo, né? E ficou famoso. Exato. Então a luva, na verdade, aumentou a violência, porém ficou mais televisível, porque também diminuiu o sangue. Menos corte, e o evento foi legalizado, chegou aí o sucesso que hoje é. Pense você que uma luta hoje em dia deve atrair 1 milhão e 200 compradores, 1 milhão e 200 casas nos Estados Unidos pagam para assistir, pagando $60. E me conta, como é que foi a migração para o cinema? 10 anos de MMA, 150 eventos, mais de 15 países.
e me deu engrossou a minha casca. Como produtor? Como produtor. Eu era muito novo, muito imaturo e imigrante. Então, como produtor, eu fazia o evento, vendia para outros países, fui entendendo a máquina, como funciona. Então, na verdade, eu era um produtor de lutas de MMA. Eu me tornei o promotor para controlar o sistema, quem eu queria que lutasse ou não, e eu me tornei a pessoa que eu definia quem ia lutar e quem não ia. Então, depois de 10 anos, quando o McCain proibiu, o evento foi péssimo, porque a pay-per-view é que dava receita. Então, quando caiu há 2 anos, eu bancando. Só que chegou um ponto que a hemorragia da empresa é tamanha que você começa a colocar dinheiro bom em coisa ruim. E o sonhador, ele acha que vai virar. Então, é muito difícil o ponto de você abrir mão do seu filho. Então, eu fui há 2 anos... O UFC perdeu o gás muito antes. Eu era o segundo maior show do mundo. Enquanto o UFC focou nos Estados Unidos, eu saí fazendo show em Moscou, Ucrânia, Amsterdã, enfim, Israel. Eu circulei o meu show, que dava aquela coisa de novidade. Eu garimpei novos talentos dessa forma. E o dono do UFC não era um cara ágil, ele era um coroa estático e não conhecia o mundo, não falava nenhum outro idioma. Então eu circulei. Ao circular, eu me posicionei bem. A empresa dele operava com custo muito mais alto do que o meu. E então a minha ainda segurou 2 anos sangrando. E aí chegou um ponto que eu tive que cortar. O termo em inglês é cut, bait and run. Quando você tem que cortar a corda, porque o peixe vai quebrar a tua vara. E aí foi o momento que eu quis fazer a transição. Eu falei, na verdade, o que eu queria era cinema. Os 10 anos como produtor de televisão foi maravilhoso, melhor ainda porque foi com luta, que é um esporte que eu adoro. Me deu umas experiências únicas. Eu estava do lado do ringue em lutas memoráveis. Algumas delas eu fiz acontecer, então faz parte do meu legado. Hoje, quando eu olho em retrospectiva, foi maravilhoso, uma experiência. Por mais que tenha atrasado 10 anos para eu entrar no cinema, você perde um time gigante, que foi o que aconteceu comigo. Aí eu fui trabalhar numa empresa chamada Mandalay Pictures. Quando eu estudava cinema, eu era fã de 2 executivos que vieram do nada e se tornaram presidente da Sony Pictures, que é a Columbia TriStar. John Peters e Peter Guber. A história de 2 caras que vieram do nada e chegaram ao ponto. Na faculdade, todo estudante tem um sonho, ele fala num guru, num cara que foi além, cada um defende uma bandeira. E eu era fã desses caras. Passam-se 10 anos, eu li o livro dos caras, enfim. Passam-se 10 anos, eu entro na Mandalay, através de um outro amigo, me torno produtor, que é uma coisa difícil, ou seja, quando você vai trabalhar no mundo corporativo, é todo mundo tentando sabotar um ao outro. Então é casca de banana. Então eu entrei nesse mundo, eu comecei a minha carreira entregando pizza, que você é independente, né? Foi assim que eu custei minha faculdade. Me tornei executivo da minha própria empresa por 10 anos. Aí agora eu voltei para ser júnior, né? Então foi uma experiência péssima, que eu não gostei. Ou seja, eu estava trabalhando na empresa de um dos caras que eu admirava muito. Aí eu tive uma ideia de criar uma empresa chamada Mandalay Independente. A Mandalay em si, ela tinha distribuição com a Paramount. E nessa distribuição, todos os filmes que eles faziam iam direto para a Paramount. E eu falei, vamos criar uma Mandalay independente. Peguei um roteiro, a história de um caso verídico de um time de beisebol que ganha a Copa do Mundo, né, do México, aconteceu em 1950. Conheci um cara do mercado financeiro que tinha escrito o livro, morava em Malibu, vizinho do James Cameron e do Mel Gibson. O cara falou, eu quero fazer meu filme. Eu falei, vamos financiar essa minha ideia que eu faço teu filme. E ele aportou a criação da Mandalay Independente. Mandalay tinha feito 7 anos em Tibete com Brad Pitt, Donnie Brasco com Johnny Depp, Beyond Borders com a Angelina Jolie. Enfim, era uma empresa muito alavancada, mas não tinha um braço independente. Aí quando eu fiz esse negócio, eu fiquei sócio da operação com 17%, 16,7% na verdade. Mas foi um negócio pior, que assim, para mim foi maravilhoso assinar um contrato. Me tornei sócio de um cara que eu admirava muito. Imagina eu, órfão de pai aos 15, imigro aos 18, todo mundo achando que eu ia me dar mal. Todo mundo, minha mãe sem querer que eu fosse, eu vou aos trancos e barrancos.
Naquela época não existia internet, Skype, nada, uma ligação, eu acho que dos Estados Unidos para cá era $5. E eu falei, eu vou e outra coisa, eu não podia voltar assim, perdendo, né? Eu sou competitivo, se eu voltasse sempre perdido, se eu tivesse perdido a batalha, minha mãe ia me escalpelar. Foi bom, muito bom, porque na verdade isso me inspirou, me deu um terceiro pulmão. Então o neguinho cansava, eu não cansava. Eu sabia que eu tinha que compensar no trabalho. Eu tinha que trabalhar mais do que todo mundo, e minha teoria na época era dormir menos, que a gente sabe que não é boa ideia, mas era como eu fazia. Então, a estratégia era trabalhar. E aí você viveu filmes assim com grandes estrelas. Você fez filmes com o Nicolas Cage, fez acho que com Danny Glover, se não me engano. Como é que é lidar com essas pessoas assim, aí pronto, no dia a dia? O cinema é uma coisa que você vai, como produtor, né? Você vai cada vez aumentando mais. Quando dá certo, você faz um filmezinho, o outro é melhor. Então, pouco a pouco chegou ao Nicolas Cage, através de um amigo que me apresentou ao produtor desse filme em particular. E trabalhei no filme, trouxe até o Danny Glover aqui para o Brasil uma época. Quando a pessoa está fora de tudo, tudo é surreal. Quando você está dentro, você vê que nada é nada. Assim, que tudo que você acha que é especial, não é especial. É como se o sonho fosse muito mais do que a verdade. Que é a função do cinema, né? A função do cinema não é essa? Exatamente. Às vezes a minha esposa chega para mim e fala assim, não, mas você ficou com ciúme daquela cena, aquilo é tudo de mentira. Eu falei, sinal de ser uma boa atriz, né? Porque não é isso que você tem que gerar nas pessoas. Você me gerou ciúme, você está de parabéns. Mas, e vem cá, você está com um projeto no Brasil agora super legal, né? Com o Casagrande. Como é que é esse projeto? Na verdade, eu licenciei o livro do Casagrande há 6 meses atrás. Acho que é uma história muito boa. Tem o arco de um personagem que está no... Né, a jornada do herói ali. Exatamente, completa. Tem uma mensagem muito forte. Quando eu era novo, minha mãe me obrigou a ler um livro chamado Eu, Cristiane F., 13 anos drogada e prostituída, que teve muito impacto na minha vida. Me manteve longe das drogas na infância. E eu vejo uma necessidade de ter um produto desse nacional que fale com a nossa juventude, com a nossa garotada aí. Hoje é um problema muito sério no Brasil e no mundo, coisa que destrói famílias, casamentos. Enfim, é uma tragédia uma vez que entra na vida de uma pessoa. Um dos meus grandes objetivos com esse filme, meu e do Casa, é de mandar uma mensagem para segurar a onda da molecada. Então o filme, nós já contratamos um roteirista, que é o Marcelo Rubens Paiva, um cara que entende bem a coisa da tragédia. Então já estamos com o roteirista, já estamos com o diretor e em conversa com... vão ter outros 2 produtores comigo na produção e estamos agora pensando quem vai ser o ator principal. O roteiro deve ficar pronto, demora 6 meses e muito feliz de fazer esse projeto. Assim, é uma jornada muito longa, vai ser muito desafiadora porque é um filme de época e o filme de época é muito mais caro. Você tem que prestar atenção em tudo. Se você colocar a câmera para um ângulo errado, aparece um satélite de TV da DirecTV, sei lá, enfim. É um obstáculo muito, muito grande, entendeu? Então, mas eu estou muito feliz com esse projeto e acredito que vamos ter escalei uma seleção super bacana. Na verdade, a minha função daqui a pouco acaba, que é só escalar esse time de craque e deixarem eles executar. Pô, muito legal você fazer um filme sobre a jornada do herói, quando na verdade você viveu a jornada do herói, saindo daqui do Brasil cheio de sonhos na cabeça e voltando agora para fazer um projeto desse com tanta história que você construiu nesse super profissional que você se tornou. Parabéns aí por tudo isso e obrigado pela presença aqui no Entre Nós. Muito obrigado, Dudu. Prazer é todo meu.